Gente, o primeiro projeto de lei complementar para a regulamentação da reforma tributária tem 360 páginas e 499 artigos. Esse texto detalha a lista de alimentos da cesta básica que terão alíquota zero, o rol de 6 tipos de bens sobre os quais incidirão um imposto seletivo e também as regras dos regimes especiais. A única questão que essa primeira proposta, porque são 3 que precisam ser apresentadas, essa foi a primeira, ela não contempla a alíquota. Só que o Ministério da Fazenda está dizendo que ela ficaria ali entre 25 e 27,5, 27,9. Bom, e aí o que o Haddad traz, né? A partir dessa informação e dessas estimativas que foram apresentadas também pelo Bernardo Api, que é o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda. Está até na nossa tarja. O sistema estará entre os 10 melhores do mundo. Concorda, Gani? Não, claro que não. Como é que vai estar entre os 10 melhores do mundo com o IVA mais caro, mais alto do planeta, Evandro? Veja, eu fiz uma simulação para uma empresa de serviços no lucro presumido. Empresa de serviço não compra mercadoria, portanto ela não consegue abater nada, não tem crédito tributário. A maior parte do seu gasto é a mão de obra. A carga tributária hoje de uma empresa de serviços, no lucro presumido, estaria aí próxima de 19%. Se o IVA for para 27%, sabe para quanto que vai a carga tributária da empresa de serviço? Você aí, por exemplo, um contador, 37%, sem contar as compensações, porque quanto mais compensações ocorrerem, Evandro, maior vai ser essa carga tributária para compensar, por exemplo, educação, porque todo mundo vai falar, o meu setor é importante, imagina, saúde é muito importante, educação é muito importante, transporte é muito importante, quem é que vai pagar essa conta? Você quer responder? A mesma turma de sempre. Ele gosta de fazer isso. Eu vou trazer até a fala completa, né, dessa aspa aí do ministro da Fazenda para você entender o contexto. O país aguarda 40 anos por uma solução do mais emaranhado dos problemas brasileiros, que é o nosso sistema caótico tributário, que ainda está, infelizmente, entre os 10 piores do mundo e estará entre os 10 melhores do mundo a partir da conformação total da reforma. Com base em que você acha que o ministro traz essa afirmação, Fábio Piperno? Boa tarde a todos mais uma vez, porque ele aposta na simplificação de regras e procedimentos. Veja, o Alan pegou um exemplo que, de fato, apontando um setor que pode ser um pouco mais penalizado. Mas você vai ter outros que, por sua vez, também pagarão menos. E tem uma outra questão que essa reforma contempla, que ela, de certa forma, acaba ou diminui muito a cumulatividade. Então, hoje, por exemplo, há setores que pagam aí 20 e poucos por cento e tal, mas para o consumidor final, lá na ponta, esse imposto chega a cerca de 50%. Nós temos muitos consultores que chamaram a atenção para isso ontem, que, de fato, essa alíquota média, ela pode talvez ficar alta, né? Enfim, quase que certamente ela vai ficar bem alta, entre as maiores do mundo, mas veja, se ela, por isso, na avaliação deles, inclusive são vários consultores ouvidos aí por muitos veículos, se ela, por exemplo, se igualar a alíquota cobrada lá na Hungria, que é a maior de todos, 27%, mesmo assim o consumidor final acabaria ganhando. Por quê? Porque exatamente não haveria essa cumulatividade. Agora, é óbvio também que os governos vão ter que se acertar isso aí e talvez o grande trem fantasma da reforma seja exatamente o comitê gestor, que aí nós vamos ter que entender melhor como vai ser composto. Ficou todo mundo com cara de Nazaré Amarga aqui, aí eu vou entender por quê. Não faz sentido que o Piper não, mas assim, sairia ganhando no setor de indústria, se estivesse comprando uma geladeira, por exemplo, mas não no setor de serviços, né? Porque teria aumento da carga tributária e repassaria no preço final para o consumidor, certo, Piperninho?
É possível que sim, mas depende também do serviço que você contrata no setor. Até porque tem algumas categorias profissionais... que vão entrar nas exceções. Então, aí já começa então a história das muitas exceções. Você falou contador, acho que contador está entre essas exceções. Sim. Contadores, advogados. Exatamente. Então, ou seja... Contabilistas, administradores, economistas. Eu quero saber quem está. Não, é muita gente. Então, essa alíquota... 18 categorias estão nesse regime aí. Perfeito. 18. Então, ou seja... Jornalista não está. Você está entrando em todas, né? Não tá, né? Ó, Gustavo Segre está em todas. Não sei, piloto do avião está também? Também está. Porque aí eu posso continuar levantando. Pode levantar. Ó, o que o Bernardo Api falou também, né? O secretário extraordinário. A estimativa é muito próxima do que tinha antes, com um desenho de 25,7 a 27,3, com uma média de 26,5. A referência é a média, mas a expectativa é que seja ainda menor. Eu vou discordar do Piperninho, com todo respeito. Parece jornalista de algumas emissoras que comenta uma notícia ruim dizendo que está certo e que pode ser bom. Qualquer aumento da carga tributária é ruim. Não interessa como a gente tente desenhar, é ruim. Qual é a vantagem? E falo, e me permito explicar isso com propriedade, porque uma das teses do MBA que eu fiz foi precisamente de planejamento tributário. Então conheço bem as alíquotas e as diferenças. Depende se é lucro real, lucro presumido, se é super simples ou não. Uma indústria hoje paga IPI média, 10% a 15%. Paga o PIS e o COFINS, que depende. Se é lucro real, paga uma alíquota de 9,25%. Se é lucro presumido, 3,65%. Mas esses dois, junto com o ICMS, você tem os três... 10%, mais 9,25%, mais 18%, aí você tem uma alíquota maior 25. Que a do teórico 27,5%. 10 pontos acima. Maravilha. Mas qual é a questão? Quando você vai, e o Alan está perfeito na colocação para a área de serviços, a única vantagem que hoje não tem a área de serviços é que os impostos todos da área de serviço não podem ser repassados para quem contrata o serviço. Então eu presto um serviço de administração, como de fato presto, para uma empresa que é indústria. Essa empresa industrial, ele pode abater o meu custo do imposto de renda, mas ele não pode utilizar como crédito os tributos que eu pago. Nessa nova modalidade, esses tributos serão sim um crédito fiscal. Então eu vou pagar o IVA, 27,5, 27, o que for, e esse valor que eu vou incrementar, porque hoje não pago, vou passar para o outro. E esse outro não necessariamente vai considerar como sendo um custo, porque ele vai tomar como um crédito fiscal para o IVA que ele vai repassar quando ele venda o produto ou o serviço que ele está tomando. Então, tem que ver primeiro, mas a alíquota, o grande problema da alíquota, e aí é que discordo com o Piperno, é que vai deixar uma carga tributária hoje muito maior que a maioria dos países que estão na região. Isso é verdade. Por que não incluo essa conta lineal de IPI? Porque nem todos os produtos pagam IPI. Uhum. Então, não é uma carga direta, não é uma questão direta. E, por outro lado, o IPI em particular, ele é somente pago em dois elos da cadeia. Aquele que produz o importa e repassa para o outro. A partir desse momento, salvo que o produto seja transformado de novo, parou, não tem mais. Então não é uma acumulação que vai de um para o outro. No caso de super simples, não deveria ter nenhum impacto, porque aí não vai mudar a questão tributária. Mas essa questão que falam de contadores e advogados é meio papo para boi dormir, Evandro. Por quê? Porque esses profissionais, individualmente, se é uma empresa, eu tenho uma empresa, não o tributo. Mas, por exemplo, meu irmão é um advogado. Não é uma empresa de advocacia, ele é advogado pessoa física. Ele tem um carnê-leão de 27,5 direto, imposto de renda, que não está incluso, nem incorporado nessa reforma tributária. Então, temos muita coisa por ver ainda, mas eu posso falar que 3 em 1, e falo com propriedade, um dos 10 melhores programas de comentários políticos e econômicos de todo mundo. Mas é uma presunção minha.
É a mesma presunção que o ministro fala quando essa reforma tributária ficará entre os 10 melhores do mundo. Não sei de onde que ele tirou. Não é uma presunção do 3 em 1. Com é uma certeza. verdade. O que esse projeto traz? Ele não fala da alíquota, mas ele fala, por exemplo, da alíquota zero de alimentos da cesta básica. 15 alimentos, entre eles manteiga, tipos de margarina, leite, arroz, óleo de soja. O objetivo também, segundo o governo federal, é favorecer aqueles alimentos que são os mais consumidos pelos mais pobres. Aí entrariam também numa redução aí, por exemplo, carnes, ovos e não da alíquota total, mas de 60%. E essas reduções vão diminuindo de acordo com esses alimentos e esses setores. Você entende que isso é uma boa proposta dentro daquilo que está sendo trabalhado ou essas reduções aqui também vão impactar de alguma forma em outra área, hein, Luiz Felipe Dávila? Eu discordo completamente dessa história de isenção. Aliás, a beleza do IVA é a simplificação da regra. Se você começa a criar complexidade numa regra que é simples, você estragou completamente o propósito da reforma. Qual é a maneira mais eficaz? Ao invés de ficar criando a taxa, alíquota zero para a cesta básica, 70% para profissional liberal, 40% lá para a turma da cultura, o que tem que fazer? Você apenas faz o cashback. Comprou, quem recebe tem o cashback. Não tem que inventar complexidade tributária, porque senão você está desvirtuando o IVA. Então, é contrário ao espírito da reforma essas complexidades adicionadas ao projeto enviado pelo governo. Agora, a Câmara e o Senado têm sim como poder agora restabelecer o que é o IVA de verdade. Acabar com essas exceções e alíquotas diferenciais, colocar um teto máximo, vamos dizer aí de 21%, 22%, e um piso que para daqui a 10 anos nós chegarmos a 15%, 18%, porque aí nós vamos estar entre os IVAs mais competitivos dos países emergentes. Sua sugestão é maravilhosa, mas você confia que isso vai ser debatido assim lá na Câmara? Pois é, mas por que eu acho... Uma quantidade de lobby? Então, tem duas coisas. Tem a pressão do lobby, mas também tem uma outra coisa que é mais forte que o lobby, que é transformar isso em voto. Porque certamente, se você for disputar a eleição em 26, diz que você reduziu a carga tributária, que você não deixou subir, você certamente vai ser beneficiado nas eleições. Então tem um negócio, a pressão do lobby pode deformar ainda mais a lei. Por outro lado, a ideia de um parlamento engajado em fazer uma reforma tributária para simplificar o sistema, olhando, vislumbrando a redução da carga tributária, isso vai dar mais voto do que qualquer outra coisa. Só duas coisas vão dar voto: redução de imposto e combate à segurança, à violência. É isso. Se você tiver um bom plano de segurança pública e você reduzir imposto, eu tenho certeza que essa pessoa está reeleita. Então, assim, também tem que olhar o vislumbre ali da frente, como isso pode se transformar em voto. Agora, precisa ter coragem. O Congresso vai ser muito pressionado para abrir cada vez mais exceção. E cada exceção aberta é, na verdade, uma distorção do espírito do IVA, que é justamente a simplificação do sistema tributário. E por último ponto, uma coisa que a gente não está discutindo aqui, a ótima colocação do Segrè, do Alan Gani, que tem um custo a mais do imposto, que é a judicialização tributária. Esse é um custo gigantesco para as empresas. Nós estamos falando que temos 75% do PIB em judicialização tributária. E isso tem que estar na conta também. Porque, para se ter uma ideia, com a OCDE, os países da OCDE, sabe qual que é o grau de judicialização tributária? 0,28%. Nossa. Contra 75% do PIB no Brasil. Então isso precisa estar na conta. Porque senão você está distorcendo quando você paga de imposto isso e mais isso de advogado tributário para poder se defender. Puxa vida, fala, Segrè. Esses 15 itens que você mencionava, hoje também não pagam. Não é uma questão de que a reforma tributária está tendo a benesse de diminuir a zero, a alíquota. É que a galera queria incluir um monte de coisa, né, nessa paga. redução. Até Vieira. Vieira também não pagaria. Ainda bem que Quem a reforma está comendo tributária Vieira na está cesta vindo. básica, conta aí, manda O mensagem Alan Gani pra quer nós. colocar sereia lá. Cervejinha vai ou não? É uma característica de que estão vendendo como que a reforma tributária vai diminuir, define a alíquota zero para 15 itens. Hoje também não paga. A cesta básica não paga imposto. A diferença está, Evandro, que hoje, por exemplo, cada estado tem a sua alíquota definida. Por exemplo, tem produtos que pagam um estado sim, outro estado não. Mas, por exemplo, hoje, um produto importado que é importado em algum estado, Santa Catarina, tem benefício fiscal e vende para outro estado, paga 4% somente de ICMS.
teoricamente, junto com o PIS e COFINS, estaria pagando 13. Vai pagar 27. Então, não é uma questão de que não, maravilhoso, não. E se esse produto não tiver IPI, paga 13 hoje, em lugar de 27. Então, gente, não é a melhor do mundo, não fica entre as 10 melhores do mundo, e vou mais um, e concluo com isso, porque me empolgo com essa questão que conheço muito. Não, e a gente vai falar mais ainda. Tá. Por exemplo, sabe quantos produtos tem de benefício nos países ao redor com alíquota de 19% no Chile, 21% na Argentina, 22% no Uruguai e 10% no Paraguai? Quantos setores estão beneficiados? 0. Nenhum, paga todo mundo. É isso. Paga todo mundo. E aí você consegue fazer uma alíquota menor. Lógico. Porque você deixa de oferecer privilégios para algumas categorias. Eu quero trazer aqui uma fala do ministro da Fazenda pedindo atenção do Congresso na análise dessa proposta para agilizar a aprovação. Vamos dar uma olhada. Todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Seja dia 15, seja dia 20 de julho, o que ele pretende é até o recesso levar a votação no plenário. E eu coloco aqui também uma manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que avalia criar um grupo de trabalho para poder avaliar a reforma tributária. E, além de avaliar essa reforma tributária, o presidente do Senado faz o compromisso de entregar também, num curto prazo, essas propostas para a sanção do presidente da República. Como é que vocês avaliam agora esse grupo de trabalho que vai ser criado e a manifestação já do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do próprio Senado também, de que os relatores não seriam mantidos os mesmos da análise do primeiro projeto da reforma tributária que chegou lá, Dávila? Olha, a primeira coisa que nós temos de olhar nisso aí é que não importa qual que é o relator, agora não pode ter pressa para discutir. Esse negócio de determinar o prazo aí até antes da eleição, até 20 de junho, é um absurdo. É um sistema altamente complexo. A não ser, só pode ser rápido uma coisa. Nós vamos derrubar todas as exceções, vai ser uma alíquota única para todo mundo, como é o caso que o Segré falou. Tá bom, se fizer isso, dá para terminar o processo até a data da eleição. Mas se não for esse, não dá para colocar pressa numa coisa que tem consequências ao longo dos próximos anos. E o último ponto, que eu acho fundamental, tem um bode na sala que precisa ser revisto, que o Piperno mencionou aqui, esse comitê gestor. Isso é um absurdo total. Isso é uma violação do princípio constitucional da autonomia tributária dos estados e municípios. Isso é uma aberração. Então, é uma coisa muito complexa e que vai praticamente ser o soberano de uma parte desse IVA, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é justamente a junção do PIS e COFINS. Isso é um absurdo total, colocar na mão de 54 burocratas o destino de toda a receita dos estados e municípios do Brasil. Então, assim, tem coisas muito complicadas que precisam ser revistas. E isso precisa ter calma, discussão profunda, antes que nós vamos criar um monstrengo que vai custar muito caro ao Brasil e vai continuar com esse problema da judicialização, que é o mal do atual sistema tributário. A ideia é de que seja analisado na Câmara nas próximas semanas e que para o segundo semestre fique a análise para o Senado, entregando ainda neste ano para a sanção do presidente da República. Isso indica também que nas próximas semanas o ministro da Fazenda deva mandar as outras duas propostas previstas para a regulamentação da reforma tributária, entre elas aquela que vai definir finalmente a alíquota desse novo sistema. Ele falou sobre a simplificação. Vamos acompanhar. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil. O fato é que elas não têm hoje ideia do quão simplificado será o nosso sistema tributário ao término da transição, que no caso da União é rápida, porque tem a mesma destinação, e no caso dos estados e municípios, ela vai até 2032. Você confia, Piperno? Olha, eu acho sim. A simplificação ela vai haver, né? São menos processos e tal. Agora, primeiro, a história, é óbvio que a história do comitê gestor, isso tem que ser muito bem discutido, muito bem amarrado, e até porque ele também prevê algumas coisas, como começar com
alíquotas menores, né, com 0,1 e depois gradualmente aumentando esse 0,1 de distribuição entre estados e municípios, meio que um teste, um laboratório vai aumentando até que então todo o bolo de recursos ele seja devidamente dividido. Isso é uma tarefa extremamente complicada. Quem serão esses 54 elementos aí que o Dávila citou? Eles vão ser nomeados por quem? Quer dizer, cada estado cada unidade da federação vai indicar 2. Como é que vai ser isso? Então, essa é a parte que certamente pode causar mais ônus. E em relação às exceções, veja, então a gente estava falando aqui do... Só um ponto aí, Piperno. Eu acho que não pode deixar criar esse negócio. Isso é um monstrengo. Então, não existe uma história boa sistema. O mundo tem 170 países a adotar o IVA. Nenhum país que adotou o IVA tem essa maluquice. Então, não pode criar isso. É uma coisa que tem que ser muito bem avaliado. Por exemplo, vocês falavam dos itens da cesta básica. Cesta básica, cada estado tem a sua. Hoje não há uma obrigação de uniformidade em relação a isso. A de São Paulo não é igual a do Acre. Muito bem. Eu duvido, mas duvido que essa ideia dos 15 produtos seja definitivamente aprovada na frente. Por exemplo, há quem defenda que a carne seja incorporada. Então, a carne teria uma redução de 60%. Que agora, nessa primeira atual. versão, uma redução de 60%. Então, é óbvio que o Brasil adora essa história de exceção e tudo vai acabar virando exceção. Não vai fixar em 15. Então, isso também é algo perigoso, porque a partir do momento que você estabelece 15, por que não 20, por que não 50, por que não 100? Então, corre-se o risco de entrar tudo. Até porque vai ter eleição agora. Então, imagina, por exemplo, o parlamentar querendo fazer uma média com a sua base que produz sei lá o quê, enfim, cenoura. Então, cenoura vai virar também produto, quer dizer, tudo pode entrar. E o que chama atenção também é essa boa intenção apresentada ao oferecer essas reduções. Então, ao apresentar o projeto, as autoridades falam, a gente está focando aqui na redução de impostos de produtos que seriam os mais acessados pelos mais pobres. Mas sem identificar também ou explicar aonde isso seria compensado. E se essa compensação não poderia voltar justamente atingindo essa mesma população. Então você oferece aqui e fala, opa, está oferecido, né? Quando na verdade você tem de criar outras políticas que atendam a essas pessoas e que lá na frente também não aumentem a desigualdade ou a dificuldade que essas famílias já enfrentam a partir de outras questões que elas passariam a pagar. Que história que você queria contar, Gani? Não, porque o Dávila trouxe aqui a lembrança do comitê gestor. E aí eu tenho uma história. Eu estava participando de um evento antes da tramitação da reforma tributária. Ainda no governo anterior, o Bernardo Api defendendo a reforma tributária. Evento fechado, eu estava lá, levantei a mão e fiz exatamente essa pergunta, Dávila. O comitê gestor não vai ferir o pacto federativo? Você não está concentrando muito poder no governo federal para fazer essa distribuição? E aí, vocês lembram daquele personagem da escolinha do Raimundo, o Armando Volta, o Somebody Love, vocês lembram? Fiz a pergunta, aí Piperno, ele fez assim, vai ter um repasse. Vai ter um repasse. Entendeu? Foi assim a resposta dele. Vai ter um repasse. O quê? Vai ter um repasse. Sua nota é 10. Eu não tenho repasse. Porque é uma questão espinhuda. Não respondeu. Vai ter um repasse, entendeu? O Gani gosta. Trazer um pouco de humor na reforma tributária. Mas o ponto é que é uma questão de atrito, Evandro. Por quê? Porque como é que vai se dar isso na prática, né? Será que você não vai concentrar muito poder no governo federal? E aí, qual que vai ser o critério? E a gente sabe que mesmo com critério técnico, mesmo com leis claras aqui no Brasil, os critérios não são respeitados, quando não vão para a justiça. Mas, Gani, eu aposto que se criar essa barbaridade, os governadores vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar, porque isso fere o princípio constitucional. Isso aí está na Constituição. Então, assim, não tem condição disso ser aprovado. Agora, isso que o Evandro trouxe é mais importante. Essa história da exceção, sabe como é que chama isso? Populismo legislativo. É isso que chama isso. É fazer demagogia, porque você vai passar a conta para o outro lado. Então, quer fazer isenção? Não.
cobra todo mundo a mesma taxa e faz o cashback, devolve o dinheiro para as pessoas. Esse é o jeito correto. Vai ter o cashback na questão, por exemplo, de tarifas. Né? Energia, água. O gás, por exemplo, seria 100%. Exatamente. Isso. E aí é 100% para o gás e aí essa... Para uma determinada faixa de renda. Não, isso aí para a população que hoje tem acesso aos benefícios, por exemplo. Aquelas pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. Mas assim, a redução seria de 100% para o gás e depois essa porcentagem vai diminuindo de acordo com as outras contas, de luz, água e etc. Mas faz isso no caixa. Você está no cadastro único lá, comprou alimento, está na cesta básica, cashback, como acontece, é um jeito simples, em vez de ficar criando essa complexidade de categoria de alíquota. Como o Pepe falou, vai todo mundo achar que é especial, que precisa de uma alíquota diferenciada. Rapidinho, Gani, só deixa eu dar aqui um recadinho pro pessoal da rádio que vai para um rápido intervalo, tá? Agora 4h26, espero vocês daqui a pouquinho. E nas outras plataformas seguimos. Diga, Gani. Se não vira o que virou o ICMS. No início o ICMS era um IVA perfeito, aí começa uma série de exceções, aí regime tributário diferente, aí o crédito não é compensado, no final das contas não vira um IVA perfeito, pode ser exatamente o mesmo final que foi o ICMS para o